Olá, amigos. É com muita alegria que nós começamos mais uma atividade dessa maratona de aniversário do Espiritismo.net. Uma atividade, uma programação elaborada com muito carinho para celebrar os 25 anos de existência dessa iniciativa Luz. O meu nome é Tiago Toledo, eu sou coordenador da área de comunicação social espírita da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, componho essa mesma área no Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, e para a atividade de hoje estou com ela, minha amiga muito querida, Maria Clara. Tudo bem por aí, Clarinha? Olá, tia, olá aos nossos amigos que nos escutam agora, nesse momento maravilhoso, nessa comemoração linda de 25 anos do Espiritismo.net. Falo aqui por mim e por Tiago, que a gente está muito feliz de estar aqui com esses amigos tão queridos, de estar sempre aproximando mais dessas atividades, desses irmãos. E eu sou Maria Clara Chaves, sou coordenadora da área de comunicação social espírita da FETINS, Federação do Estado do Tocantins, nossa Federação Espírita, e também estou na coordenação aí da nossa Regional Centro, né, compondo o CFN com o Tiago e tantos outros amigos, tantos outros corações. A nossa programação de hoje, o nosso bate-papo, gira em torno do tema comunicação para o tempo presente, uma reflexão a partir dessa experiência que nós temos desenvolvido e acompanhado no movimento espírita em torno da comunicação social espírita. A gente vai ter uma breve exposição de uma reflexão inicial e no final a gente volta para algumas perguntas e respostas, né, Clarinha? Perfeito, amigo. Sigam conosco aí, né, esse centro, esse espaço que é o Espiritismo.net, né, criado em cima da comunicação social espírita quando ela nem existia de fato. Então, vamos falar disso, né? Só que no tempo presente, como o Tiago falou, e vai ser um bate-papo bem interessante. Sigamos juntos. Como a Clarinha disse, nós pedimos que vocês indiquem aí nos comentários de onde vocês estão acompanhando, de onde vocês estão assistindo, e mandem também o seu alô, a sua vibração para essa celebração de 25 anos do Espiritismo.net. Comunicação para o tempo presente. Nós gostaríamos de destacar dois eixos principais: as contribuições da comunicação social espírita para a construção da nova era e a contribuição do trabalhador da área de comunicação para essa mesma construção. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de destacar, portanto, as peculiaridades desse momento que nós estamos vivendo. A transição planetária é uma realidade. Isso tem sido desenvolvido com muita frequência no movimento espírita, é um conceito apresentado, em outras palavras, por Allan Kardec. Na verdade, já previsto pelo próprio Cristo e por inúmeras outras culturas. Uma das mais célebres, talvez, seja a do calendário maia, que apontava o suposto fim dos tempos para o ano de 2012, mas, na verdade, indicando uma transição, uma mudança de tempo e não o fim do mundo propriamente. Allan Kardec, ao estudar a característica dos mundos habitados, divide 5 grandes grupos de planetas: os mundos inferiores, os mundos de provas e expiações, os mundos regeneradores e os mundos ditosos e os mundos felizes ou celestes, numa divisão muito didática apresentada em O Evangelho segundo o Espiritismo, desdobrada em A Gênese, e faz referência a essa mudança de estágio, a qual o planeta Terra está passando nesse exato momento, de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Esse momento, portanto, de transição é caracterizado por inúmeras mudanças que devem ser interpretadas, especialmente por nós espíritas, como sinais de que a mudança está acontecendo. Num olhar mais materialista, nós poderíamos imaginar, como muitos amigos queridos imaginam, que a humanidade está caminhando para o pior, que o mal está vencendo e que a coletividade caminha para a sua própria extinção. Na interpretação espírita, todos esses desafios, na verdade, indicam a mudança, pelos inúmeros fatores espirituais que compõem esse período específico. E dentro das reflexões que cabem, nós sugerimos a leitura de obras que tratam dessa temática, como a notável
Transição Planetária, de autoria de Manuel Filomeno de Miranda, psicografada por Divaldo Franco, para quem tem interesse de conhecer um pouquinho melhor sobre os bastidores espirituais desse fenômeno, que, repetimos, também é descrito por Kardec em A Gênese, notadamente no último capítulo dos Sinais dos Tempos e na mensagem à Geração Nova, que nós também voltaremos a conversar no período de hoje, na nossa atividade de hoje. Fato é que, diante de todas essas possibilidades, dos desafios que se apresentam nas mais variadas formas, nós, espíritas, trabalhadores, nós, cristãos, estamos convidados a desenvolver uma sensibilidade muito peculiar, a nos perguntarmos constantemente como colaborar, como registrar uma contribuição positiva para que esse momento de tantos desafios não seja em vão, para que nós passemos por esses desafios, sim, mas aprendamos, amadureçamos enquanto coletividade. É fundamental para que a evolução se opere, não apenas passar pelos momentos dolorosos, mas aprender com eles, como asseveram os benfeitores espirituais a Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Nesse sentido de buscar formas sensíveis de colaborar, há um outro fenômeno que precisa ser observado com um pouco mais de cuidado por todos nós que somos trabalhadores ou interessados na temática da comunicação social espírita. Pesquisadores das mais variadas áreas do conhecimento têm se dedicado à investigação desses fenômenos relacionados à comunicação social. Isso porque comunicação, ou o esforço empreendido para tornar comum o que quer que seja, dentro de uma das definições mais comuns para o termo da comunicação, é atividade eminentemente humana. Nos comunicamos desde o princípio dos tempos, das mais variadas formas. E a grande questão é como aprender a qualificar a nossa comunicação. Dito isso, esses pesquisadores têm se dedicado, se debruçado sobre os estudos, especificamente o destaque que eu gostaria de fazer é sobre os estudos em torno da mídia, a presença da mídia no cotidiano. Mídias são veículos por onde se passa a mensagem. Facebook é uma mídia, televisão, canais específicos, dos mais variados que nós conhecemos, é uma mídia, YouTube é uma mídia, Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram, são todos mídias. E esses pesquisadores têm indicado, portanto, esse fenômeno de mediatização das relações. Tem se perguntado quais os efeitos na convivência e quais os efeitos mesmo físicos, biológicos, psicológicos dessa intensa mediação pelos mais variados canais nas nossas relações. Se antes nós estávamos habituados a uma conversa amiga entre familiares, agora isso ganha proporções mundiais pela rede dos computadores, via aplicativo a um clique de distância. Quais têm sido, se perguntam os pesquisadores, os benefícios desse tipo específico de relação e quais têm sido os efeitos negativos dessa realização ou dessa nova forma de relacionamento? Fato é que todos indicam de forma consensual, esse número está aumentando. Nas últimas décadas e nas próximas, nós seguiremos acompanhando um incremento na presença de mídias no nosso cotidiano, de forma que, mais cedo ou mais tarde, seremos forçosamente encaminhados a essa reflexão. Quais os efeitos de tamanha exposição para a minha psicologia? O que tem significado estar conectado a todo o momento, ou em todos os instantes. Os pesquisadores, portanto, se organizam para propor possibilidades, existem áreas se organizando em torno daquilo que se chama de literacia midiática, de mídia educação, de literacia informacional, de educomunicação, que são as mais variadas áreas voltadas a essa
educação para o uso das mídias, para o consumo das mídias e para a utilização das mídias para a nossa participação cidadã, para que a nossa forma de nos expressarmos no mundo e perante a coletividade seja cada vez mais responsável, para que cada um de nós entenda que aquele comentário feito em uma publicação não é apenas um comentário feito em uma publicação, é uma mensagem encaminhada para um ser humano que, assim como eu, tem os seus sentimentos, que a internet não é terra sem lei, que aquilo que eu produzo em termos de vídeo, em termos de foto, tem uma reverberação no ecossistema coletivo. Muda, interfere, no mínimo, na nossa psicosfera pessoal. Isso sem considerar toda a psicosfera do planeta constituída pela nossa contribuição individual. Fato é que, diante dessa sociedade profundamente mediatizada, cabe a nossa reflexão pessoal, como havíamos nos referido logo no início. Qual tem sido a minha contribuição pessoal? Qual tem sido a contribuição da instituição espírita a que estou vinculado? Como temos aproveitado desse sistema de facilidades para divulgar a boa nova, mas também como temos nos posicionado diante dessa profusão de meios de comunicação. Somos nós, aqueles que nos deixamos levar pela manada, ou que nos esforçamos para um uso consciente desses canais todos e dessas facilidades? Reflexões para que a gente faça com a nossa intimidade e escolha uma postura cristã diante da comunicação social, ou desenvolva propriamente aquilo que chamamos de comunicação social espírita. Essa área de trabalho, tanto no Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, quanto nas entidades federativas estaduais e em todas as instituições espíritas, tem buscado investigar as possibilidades, amadurecer os posicionamentos e participar de forma cristã diante desses canais que estão à nossa disposição. No âmbito da área de comunicação social espírita do CFN, nós temos desenvolvido uma organização conceitual que visa facilitar o trabalho do movimento espírita. Temos colocado a atuação da área como algo a ser pensado pela ótica de 3 aspectos, ou de 3 funções dessa comunicação social espírita: a função midiática, a função integradora e a função evangelizadora. A função midiática talvez seja a mais conhecida, diz respeito à presença, à utilização desses diferentes suportes midiáticos pela instituição espírita, pela pessoa espírita de modo geral. A função integradora visa refletir sobre a responsabilidade transversal que a comunicação tem diante de todas as áreas de atuação, diante de todas as pessoas do convívio espírita, trazendo para nós, enquanto trabalhadores dessa área, a responsabilidade de fomentar esse pensamento integrado entre a comunidade espírita, entre os trabalhadores, entre os espíritas dessa comunidade e as instituições, a entidade federativa, as instituições espíritas da mesma cidade, da mesma vizinhança e, em âmbito nacional, por meio do Conselho Federativo Nacional, alcançando todo o planeta, por meio do nosso Conselho Espírita Internacional, guardando sempre aquilo que nós colocamos como o ápice, o topo das nossas aspirações, o cume, ou a expressão por excelência da nossa função: evangelização. Guarda sintonia com a definição tradicional da atividade de evangelização mantida pelas nossas instituições espíritas, mas também uma sintonia com o termo levar o evangelho, evangelizar, viver aquilo que se prega ou aquilo que se acredita, aquilo que se crê enquanto contexto doutrinário. A função evangelizadora guarda o propósito de oferecer o Cristo a todas as gentes, a começar por este ser humano aqui que se dedica às atividades
de comunicação social espírita. Nos organizando dessa forma, nós temos condições de nos perguntar exatamente isso a que também nos referimos. Qual a nossa contribuição diante do mundo de regeneração que nos aguarda? Qual a nossa contribuição diante desse momento de transição, de mudanças tão significativas, de desafios evidenciados à exaustão? Estamos todos acompanhando as reflexões, os desafios, os problemas evidenciados por conta da pandemia do novo coronavírus, dos embates das mais variadas espécies em torno dessa temática e dos desafios de modo geral, que vão se assomando, se avolumando e que pedem de nós, no mínimo, serenidade, para que, diante dos desafios, mais uma vez, saibamos ler os sinais, saibamos enxergar que nós estamos nos derradeiros momentos e que isso não é sinal do fim, mas uma recordação didática, providenciada ou utilizada pela espiritualidade amiga para nos dizer: é hora de acordar, é hora de observar os exemplos de como fazer, mas também os exemplos de como não proceder. Os exemplos aberrantes, os exemplos chocantes de desrespeito que temos visto nas mais variadas esferas. É momento de aprender, no mínimo, a como não fazer. Olhar, examinar e reter o que é bom, como orienta o apóstolo das gentes, Paulo de Tarso, para que esse momento de tantos desafios, mais uma vez, não seja em vão e para que nós consigamos atuar no âmbito pessoal, colaborando, no âmbito individual, aprendendo e amadurecendo enquanto seres inteligentes, como seres imortais que somos, mas também institucionalmente. Qual a contribuição da nossa casa espírita, do meu agrupamento, da minha atividade de estudo? Qual tem sido a contribuição da minha entidade federativa, da entidade federativa a que estou vinculado? Como podemos promover paz no contexto onde nós estamos inseridos, especialmente considerando esse momento tão peculiar que nós estamos passando? Diante de todas essas possibilidades, das perguntas que surgem e das reflexões que nós esperamos acompanhar cada coração que está acompanhando essa atividade, surge com especial relevância a contribuição de um trabalhador específico, aquele que se dedica a essas atividades no âmbito do centro espírita, no âmbito das instituições de modo geral. O trabalhador da comunicação social espírita ou o trabalhador espírita de modo geral, sobre o qual nós seguiremos conversando agora com a exposição da nossa Clarinha, a quem passo a fala e me despeço de vocês para daqui a pouquinho voltar, na verdade, para que a gente siga conversando. Não é isso mesmo, Clarinha, minha querida? Perfeito, meu amigo, perfeito, né? Diante de toda essa realidade, nada melhor do que o voluntariado, né, como um instrumento de transformação pessoal e, por que não, também social, né, do mundo em que nós estamos habitando. Então, vou iniciar agora essa segunda parte do nosso bate-papo falando do perfil do trabalhador da área de comunicação social espírita, né? Eu acho que o Espiritismo.net tem muito mais experiência que eu e Ti, né, nesse aspecto, há tanto tempo aí juntos, né, captando esses trabalhadores, encontrando em diversas partes, não só do Rio de Janeiro, como também de todo o Brasil. Mas venhamos aqui, eu espero que você que está nos ouvindo, caso ainda não seja um colaborador da área de comunicação, e caso não saiba exatamente, né, o que é essa área, o Tiago trouxe aí para a gente alguns aspectos, mas a gente vai tratar agora um pouquinho do que é ser esse trabalhador espírita. E se você se sentir tocado, procure o Espiritismo.net, procure alguma casa espírita, né, mais próxima, ou então a casa espírita em que você já está vinculado, para desenvolver esse trabalho lindo
e que nos auxilia tanto, e auxilia tanto também, né, o nosso estado, o nosso país, o nosso planeta. O trabalhador da área de comunicação espírita, é meio óbvio, né? Vou falar o óbvio, mas precisa ser dito. Tem que ser uma pessoa que tem uma ótima comunicação, né, com os outros, para trabalho em grupo, não tem como desenvolver um trabalho na área de comunicação sem ser, né, sem que tenham outras pessoas ali na equipe. É uma pessoa que tem que ter conhecimento doutrinário, né, das obras espíritas, porque a comunicação, né, essa área nada mais é do que pegar o espiritismo e levar o espiritismo a vários outros corações. Então a gente precisa ter muito cuidado com os materiais doutrinários, né, com tudo que a gente divulga, porque ali não é uma divulgação pessoal, é uma divulgação da instituição espírita, né? Ali não falamos por nós, falamos por todo um trabalho, por toda a instituição, por todas as pessoas que estão ali vinculadas. É uma pessoa que precisa ter habilidade de comunicação para momentos, né, adversos, como o Tiago falou. A gente está num contexto histórico muito delicado, né? Então, embates serão trazidos em vários momentos. Isso também está na Gênese, né? No capítulo da geração nova, que traz essa questão dos novos habitantes desse planeta, né? Das duas gerações que convergem ali, então é necessário também se ter essa preparação. É uma pessoa que, sei lá, tem que ter uma certa afinidade com recursos tecnológicos. E assim, gente, eu estou listando aqui, mas você não precisa ser bom em tudo isso, entendeu? Pensa que isso aqui é como se fosse o capítulo do Homem de Bem, tem várias coisas, em umas você está um pouquinho melhor, e em outras você tem que melhorar. Então, é isso, o trabalhador da comunicação, ele pode ter uns aspectos desses aqui, e os outros a gente vai desenvolvendo e vai aprendendo também, né, nesse trabalho em grupo. Eu acho que, por fim, assim, para falar, né, o que é esse trabalhador da comunicação, é aquela pessoa que sabe o quanto o espiritismo faz bem para a sua própria vida e quer levar esse mesmo espiritismo para os outros corações, para as pessoas que não a conhecem, porque a comunicação ela trabalha tanto para a instituição, né, para aquele público, para aquele pequeno grupo ali que vai na nossa casa espírita, que conhece a instituição, mas a gente também trabalha para o público em geral, né, oportunizando que outras pessoas que não conhecem o espiritismo venham a conhecê-lo e também vivenciá-lo, né, como diz a música Aprendiz, de Tim e Vanessa, né, eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida, e é isso que o espiritismo faz com a gente. Então acho que assim, o comunicador espírita é muito essa pessoa, né, que traz aquela conhecida frase de Jesus: e conhecereis a verdade vos libertará. Então é essa pessoa que teve essa libertação, que está nesse processo de libertação, conhecendo o espiritismo, conhecendo a verdade, e que quer levar essa verdade aos outros corações, né? Então a gente tem aí a boa vontade, né, e a vontade de se doar ao próximo, né? É uma forma de caridade também ser um comunicador espírita. Então, fica aí o convite, né, a todos os corações, mandem essa live para outras pessoas. Nós sempre precisamos de novos voluntários para essa área tão amada. E eu queria comentar aqui também os benefícios do trabalho em equipe. Todo esse material, né, tudo isso que a gente está conversando aqui, está no documento Orientação à Comunicação Social Espírita, um documento criado pelo CFN, né? Está lá no site da FEB, o PDF disponível. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais a área e seus aspectos, tem esse documento, assim como o documento Orientação ao Centro Espírita, que também traz questões bem interessantes sobre a área de comunicação social espírita. E aí, lá a gente também encontra os benefícios do trabalho em equipe, que é uma questão não só, né, para nós comunicadores, como para todos da Casa Espírita, todos os voluntários que ali estão. E aí eu vou começar trazendo isso aqui, porque depois a gente vai falar de uns
desafios quanto a isso, né? Então, o trabalho em equipe, ele tem consistência doutrinária, ele é um trabalho impessoal, né? Tira dali o personalismo, que o trabalho no voluntariado espírita, ele não pode ter esse personalismo. É um trabalho que proporciona agilidade no planejamento e execução de tarefas de diversas atividades, né? Que integra os trabalhadores, né? A equipe de trabalho ali daquela casa, que eleva a autoestima dos trabalhadores, né, e que possibilita a criação de muitos laços afetivos, né? Estou aqui com o Tiago e com o nosso amigo Jailton no backstage, a gente sabe muito bem disso, que o trabalho na doutrina tem que ter amizade, porque se não tiver amizade é muito difícil de andar e de vingar também. O trabalho em grupo é eficiente no direcionamento de todos os trabalhos e propostas da Casa Espírita, né? Traz a responsabilidade coletiva, eficácia na estruturação e veiculação da mensagem espírita e também proporciona a sustentabilidade do movimento espírita, né? Que é uma questão que a gente vem conversando muito há muito tempo, né? E que essa sustentabilidade só é possível se a gente lembrar que depois da gente tem que vir um outro trabalhador. E que às vezes, ou muitas vezes, ou necessariamente, né, tem que ser um jovem. Por quê? Porque logo eu vou envelhecer, eu vou desencarnar, e alguém tem que seguir com esse trabalho, né? Então, na área de comunicação social e também em outras áreas do CFN, nós temos conversado muito sobre a integração do jovem, né, ao trabalho. E aí eu já indico outro documento que eu acho que assim, é essencial que todos lessem, não só as pessoas da área de infância e juventude, mas que todo o movimento espírita pudesse ler, que é o Orientação à Ação Evangelizadora Espírita da Juventude. É um documento também construído pelo CFN, em que eles trazem o jovem como um ser imortal, que às vezes para nós espíritas parece meio óbvio, mas ele traz isso no tete-a-tete, no dia a dia, da confiança que a gente precisa ter nesse jovem, porque ele é um espírito imortal com diversas potencialidades, né, que precisam ser estimuladas por aqueles que estão ali ao seu entorno, e com dificuldades, sim, assim como todos nós, que podem e que devem ser superadas, né? Então, nesse documento também é trazida a questão da proximidade do jovem com tecnologias, e não somente tecnologias, mas novidades em geral, e a área de comunicação social é muito isso, né? Então, assim, é uma conexão muito forte que se tem da área com esse público. E eu acho que o mais importante, né? O jovem, assim como, né, o adulto, assim como o idoso, o jovem, ele também tem a necessidade de trabalhar, ele também tem a necessidade do voluntariado, né, a necessidade de fazer o bem. Quem que não tem, né, essa necessidade? Então, fica aí para a gente a importância de oportunizar a esse jovem o trabalho, né? Não é porque um jovem é mais novo e tudo mais que ele não tem responsabilidade, que ele não vai conseguir fazer. Óbvio que a gente não vai colocar na mão de ninguém, falar faça e largar para o mundo, não é isso. É estar junto, né? É fazer junto, desenvolver juntos trabalhos e diversas atividades. Não é só o jovem que precisa disso, né? O nosso movimento espírita, para que ele continue existindo, né? Para que ele continue se expandindo, chegando a mais corações, ele precisa disso, precisa de novos trabalhadores, precisa de pessoas que vão seguir esse trabalho. E aí vem para a gente o desafio do choque de gerações, né? É sabido por todos nós essa dificuldade. Eu e Tiago, a gente já conversou muito sobre isso. Eu, quando comecei no voluntariado espírita, por exemplo, as pessoas não me chamavam pelo nome, eu era a filha da Fran. Só que minha mãe, ela estava indo para aquelas reuniões porque eu queria trabalhar. Então, até conseguir esse espaço e essa oportunidade, né, para que as pessoas pudessem me enxergar como voluntária daquele espaço também, foram alguns anos, né, que desde nova eu estava ali, então essa carinha de neném atrapalhou um pouco esse processo, mas tive também no caminho pessoas que confiaram e que
entendiam que aquele meu esforço, que aquela minha colaboração era apenas por conta do espiritismo, que eu queria estar ali, aquela causa me contagiava e eu queria viver aquilo, né? Então, a gente traz essa fala mais como um apelo mesmo, para que as pessoas consigam enxergar nesses jovens futuros trabalhadores, que possam enxergar nesses jovens pessoas responsáveis, né? Esse desafio do choque de gerações. É necessário a gente oportunizar o trabalho ao jovem, assim como nos foi oportunizado, né? Essa caridade é a caridade que todo ser humano merece, né, ter nessa existência. É uma oportunidade que todo ser humano precisa ter nessa existência. E aí, no documento, né, de orientação à comunicação social espírita, no início do documento tem uma mensagem de Bezerra de Menezes, né, intitulada Divulgação Espírita. E lá ele fala o seguinte: hoje dispondes da ação no corpo que envergais. Amanhã seremos nós, ou seja, os espíritos, né? Os amigos desencarnados, que vos substituiremos na arena de serviço. A nossa interdependência é total. Ante a imortalidade estejamos convencidos de que voltaremos sempre à retaguarda para corrigir-nos, retificando os erros que tenhamos acaso perpetrado. Mantenhamos-nos vigilantes, ou seja, o amigo do plano espiritual, ele volta para continuar aquele trabalho, assim como eu, que vou desencarnar, continuo o trabalho de lá, em algum momento vou ter de novo a oportunidade de reencarnar. Como nós estamos recebendo esses novos amigos? Nós estamos oportunizando ou nós estamos sempre com o pé atrás, com medo daquela pessoa chegar e bagunçar o trabalho e não fazer direito, e não fazer bem como eu faço? E como que está sendo a nossa realidade, né? Bezerra fala que a nossa interdependência com esses amigos é total. A gente está respeitando isso ou a gente está centralizando o trabalho, ou a gente está desconfiando do outro, né? Às vezes sem motivo algum. Enfim, todos precisamos dessa oportunidade. Tanto a pessoa que a gente julga ser uma pessoa boa, maravilhosa, tanto a pessoa que a gente julga ser uma pessoa ruim, ou uma pessoa muito problemática. Esse é o que mais precisa, né? Do trabalho, na verdade. E aí, para finalizar minha fala, trago aqui a questão da Gênese, né? O pensamento que Kardec traz na Gênese, último capítulo do livro, que ele fala que essas duas gerações, né, que estão ali conflitando, a geração antiga e a geração nova, é composta por espíritos, sim, que vêm de fora, mas também que espíritos que estão aqui nesse planeta, sempre nesse ciclo reencarnatório, né, em evolução. Então, somos também essa geração nova, né? Estamos juntos e precisamos perceber e internalizar isso, não apenas numa visão externa, mas também ali dentro da casa espírita, né? Com os nossos companheiros de trabalho, seja ele jovem, seja ele idoso, seja ele adulto, ou a criança que às vezes também colabora ali, né? Aquele espírito que já chega assim, vamos trabalhar. Então, Kardec traz essa questão para a gente, né? E traz e reforça novamente a questão desses espíritos mais evoluídos que estão reencarnando e que necessitam do nosso auxílio. E não sei se aqui falo com, né, público absoluto de voluntários espíritas, mas a gente sabe, né, que voluntariado direciona a nossa vida, ajuda a direcionar a nossa vida. A gente sabe a bênção que é o trabalho no movimento espírita, né? Então, fica aí esse pedido para que a gente acolha essa nova geração, para que a gente acolha esses novos trabalhadores, né? Porque mais do que nós precisamos disso, o movimento espírita precisa disso, né? Esses espíritos precisam dessa oportunidade. Então, agora, depois de tanta coisa, né? Falar da comunicação diante esse momento tão importante que a gente está vivendo, falando do voluntariado, vamos fazer um bate-papo agora, eu e Ti,
algumas perguntas e respostas, assim, de acordo com esses documentos, de acordo também com as nossas vivências. E você quer que eu comece perguntando, amigo? Ou você quer começar perguntando? Eu acho que a gente vai acabar colocando a pergunta para nós dois, sabe, Clarinha? Antes eu queria comentar do pessoal, na verdade, que está mandando as mensagens aqui no bate-papo, nos comentários, e agradecer pela participação de todo mundo. E aí, acho que a gente pode, então, ir direto para essas questões, Clarinha. Eu posso começar aqui perguntando, diante disso que a gente está conversando, sobre qual é a importância de nós desenvolvermos atividades de comunicação social espírita no centro, nas federativas, na vida. Qual a importância para a vida da pessoa de se pensar sobre isso, Clarinha? Para a vida da pessoa, vamos responder nos dois aspectos, para a vida da pessoa e a importância para o movimento. Então, para a vida da pessoa. Quando a gente vai na casa espírita assistir uma palestra, tudo aquilo que a gente ouve, com certeza, nos transforma, né? Toda aquela energia ali daquele momento, daquelas reflexões impregna, assim. E a gente vai levando aquilo, vai assimilando durante a semana, né? E tudo isso, de fato, mexe conosco. Quando a gente é voluntário, que a gente tem tarefas a desenvolver semanalmente, né? Coisas a fazer, às vezes, diariamente, quinzenalmente, tem que levar aquilo para o amigo, trazer para o amigo. A gente tem que pegar aquele conteúdo, por exemplo, que a gente ouviu na palestra, e a gente tem que exercitar. Porque não tem como você desenvolver um trabalho em equipe sem você ter uma fala amorosa, sem ter uma fala de afeto, sem ter empatia com aquele colega que, mas a pessoa atrasa muito para entregar tal coisa. Gente, ninguém sabe o que a pessoa está vivenciando. Às vezes aquele pouquinho que ela está dando é tudo que ela poderia dar. E graças a Deus que ela está dando ali no voluntariado espírita. Né? E graças a Deus que ela ainda está se propondo aquilo. Então, acho que, assim, enquanto ser humano, é um convite à transformação pessoal. Porque não tem como, assim, você desenvolver um trabalho numa casa espírita sem você ter fé e esperança que as coisas vão dar certo, sem você ter empatia e alegria, né, por estar ali com seus companheiros, sem você ter a vontade de levar o espiritismo, né, aos corações, a vontade de desenvolver essa caridade para consigo, né, e para com o próximo. Então, assim, para mim, eu acredito que seja muito isso. E para você, amigo, o que você acha que simboliza? Eu acho que faz muito sentido isso que você está falando, porque a atividade de comunicação social espírita é um convite à responsabilização. É a nossa participação pessoal naquele contexto que busquei descrever lá no início. Está todo mundo se comunicando das mais variadas formas. A gente está cada vez mais exposto aos meios de comunicação, à comunicação em si, ao ponto de termos gerado essas doenças sociais que são tratadas por esses pesquisadores como a desinformação, dentre as quais uma das filhas diletas pode ser as fake news, que também têm sido bastante comentadas nesse período. Ao ponto que a Organização das Nações Unidas, na verdade, a Organização das Nações Unidas para a Saúde, a OMS, o braço da saúde da ONU, criou o termo desinfodemia para esse período de pandemia, para se referir às informações, à desinformação abundante sendo veiculada em torno da pandemia. E aí a gente conhece vários exemplos, aquelas informações que buscam desacreditar a eficácia das vacinas, que buscam, enfim, produzir o caos social das formas que nós estamos acompanhando. Isso tudo é um fenômeno, é um fato que está apresentado. Tem várias causas, várias origens, e a gente poderia aqui, em outras oportunidades, investigar a origem por trás dessa onda de desinformação. Existem os ganhos políticos, os ganhos mesmo financeiros para tudo isso, mas há também o contexto espiritual por trás dessa abundância de desinformação. Isso fica para uma outra oportunidade, investigar essas origens, porque a gente não teria tempo de abordar com a propriedade, com o cuidado que o tema merece. Mas fato é que, diante desse cenário, nós estamos convidados a agir
a sair da inércia, a sair da inoperância, não necessariamente entrando em embates. Essas discussões que giram pelas redes sociais, pelos grupos de WhatsApp que a gente tem acompanhado, nem sempre são a melhor forma ou a nossa forma de contribuir. O convite é anterior, nos perguntarmos qual a nossa forma de contribuir. E aí volta ao que Clarinha estava falando. A responsabilidade pessoal é essa. Estou participando do Centro Espírita, o que eu posso fazer para produzir comunicação saudável? E aí vou me engajando nas frentes oferecidas pelo Centro Espírita, nas frentes oferecidas pela minha vida, nas conversas com amigos, nos espaços de convivência, nas minhas redes sociais, porque também acabo assumindo esse lugar de divulgador do espiritismo. É uma responsabilidade de todo espírita. Nem todas as pessoas têm a maturidade que seria muito desejável de separar aquilo que é doutrina espírita daquilo que é movimento espírita, uma definição básica que a gente usa muito nas nossas atividades. Doutrina espírita é o conjunto legado pelos espíritos benfeitores sob coordenação de Allan Kardec e obras complementares que guardam sintonia com esse arcabouço inicial, com esse arcabouço fundamental. Isso é doutrina espírita. Movimento espírita são pessoas que divulgam, trabalham, vivem em torno dessa doutrina, buscando colocar em prática seus ensinamentos, mas são pessoas, por isso mesmo humanas, e por serem humanas, falhas e tudo mais. Nem todo mundo consegue fazer essa divisão. Então, na maioria das vezes, nós somos, pela nossa postura pessoal, lidos como divulgadores da doutrina espírita, querendo ou não. Aquilo que eu coloco nas redes sociais, aquilo que eu passo adiante, a forma como eu me comporto, colabora com a divulgação ou a detratação da doutrina espírita. É um fenômeno dado que a gente busca, voltando mais uma vez ao eixo da resposta da Clarinha, assumir responsabilidade. Diante desses fatos dados, buscar romper o automatismo e assumir a nossa responsabilidade pessoal. Agora, há nisso tudo a responsabilidade institucional, que seria uma segunda parte dessa pergunta, né, Clarinha? Que eu peço para você comentar também para a gente seguir investigando um pouquinho melhor, que é a responsabilidade institucional. Qual a importância de instituições espíritas pensarmos, produzirmos e nos responsabilizarmos por comunicação social espírita? Por meio de uma área, como é o formato desejável, ou por meio de uma equipe de trabalho, de um projeto específico, da forma que for possível. Qual a importância dessa mobilização, Clarinha? Eu vejo por dois aspectos, assim. Um mais geral, que é de fato divulgar o espiritismo, divulgar essa verdade, né, que é um consolo para as almas, né, iluminação para os corações, com certeza. E eu vejo, né, trazendo aqui para o nosso papo com relação à atualidade, tudo que tem acontecido, eu vejo muito como uma oportunidade, né, a instituição tendo a área de comunicação social espírita estruturada, é uma oportunidade de levar paz às pessoas. Né? A gente está num momento de transição planetária, é um momento complicado, é um momento delicado, as pessoas estão ficando doentes, né? Enfim, questões espirituais, questões psicológicas, né? Então, é um grande instrumento, né? Essa área eu vejo como um grande instrumento de levar essa tranquilidade às pessoas, porque os casos de depressão, de ansiedade estão aumentando, vão aumentar, né? Isso por conta da pandemia, a gente está também encarando uma guerra. Momento de transição, várias coisas vão acontecer, a gente sabe disso. Então, eu acho que é um ponto importante para as instituições, né? Quanto visando o nosso social, no caso, né? O Brasil, nosso planeta Terra, é tentar pacificar, porque está muito conturbado e vai continuar assim por algum tempo, né? Então, é uma grande oportunidade disso e de levar o espiritismo também, obviamente, né? Levar para que as pessoas, porque levando o espiritismo a gente
faz com que as pessoas tenham mais esperança, né, no porvir, tenham certeza de que tudo vai dar certo, que nada disso aqui é em vão, que o que a gente está passando tem um porquê, né? A lei de causa e efeito está aí, então eu acho que é uma grande oportunidade para isso. Assim, eu consigo visualizar mais no social, não tem como. O momento que a gente tá passando me puxa muito assim para o social. E para ti, amigo, como que chega essa pergunta? Eu concordo com você e destacaria, além disso que você falou, do aspecto da escuta, né? Em termos de comunicação, a gente fala com muita frequência sobre o que se leva, o que se fala, a oferta, a divulgação, nesse movimento da instituição ou da pessoa espírita para as outras pessoas, o que é muito importante e que é talvez a nossa atividade mais estruturada até o presente momento. Talvez um outro exercício muito interessante para esse momento e que ganha, que guarda sintonia com essa importância de termos uma área de comunicação social espírita, uma coordenadoria, uma diretoria de comunicação social espírita na instituição, que é ouvir a nossa comunidade. Tanto a comunidade dos frequentadores, quanto dos trabalhadores, quanto ainda ao nosso redor, o bairro, aquelas pessoas que estão vizinhas ao nosso centro espírita. O que é que está afetando essas pessoas? Onde é que a ferida está doendo? O que é que tem sido motivo de conturbação ou motivo de insatisfação, motivo de afastamento dessas pessoas? O que é que está incomodando? O que é que está doendo? Como é que esses desafios todos têm reverberado na intimidade da nossa comunidade? Essa é uma responsabilidade que deve ser trazida para a comunicação social, porque nós temos os instrumentos para fazer essa catalogação, sejam os instrumentos de coleta de sugestão presencialmente no Centro Espírita, os instrumentos de coleta de sugestão virtuais, os Google Formulários da vida e todas essas outras ferramentas, as reuniões de coleta de necessidade, coleta de demanda temática, coleta de desafios que essas comunidades específicas estão vivendo. Então, a atividade com os pais para ouvi-los, com os jovens, com as crianças, com as pesquisas com o bairro, os espaços com os trabalhadores, tudo isso fornece material de trabalho para que a Casa Espírita faça aquilo que ela faz de melhor, oferecer a doutrina espírita aos corações, sob medida, dentro daquilo que está doendo no momento. Então, se o meu bairro, se a minha comunidade está pedindo por orientação sobre suicídio, sobre temas dos mais variados, sobre ansiedade, sobre vida e planejamento familiar, dificuldades financeiras, que seja, a gente vai ouvir e estabelecer o processo para oferecer uma resposta espírita. Vamos fazer um estudo especial, uma programação de estudo de verão, um estudo de férias, ou um mês de palestras a esse respeito, lembrando que a atividade da exposição doutrinária, a palestra pública, uma das atividades mais difundidas no nosso movimento espírita, é uma atividade que sugere-se esteja sob o guarda-chuva da comunicação, justamente por essa atividade de divulgação doutrinária. É o que está proposto, mais uma vez, como sugestão lá em Orientação ao Centro Espírita, uma obra também elaborada a muitas mãos, com experiências de todo o nosso país pelo Conselho Federativo Nacional. Então, além do falar, Clarinha, eu destaco essa importância do ouvir e do criar espaços para ouvir essas experiências e estabelecer as pontes de entendimento. Perfeito. E eu acho que cabe destacar aqui que isso que o Thiago está falando do ouvir, né? Às vezes o pessoal, não, mas a gente tem que levar a doutrina espírita. Como assim ouvir as pessoas? Isso está nos nossos documentos orientadores, né? No documento da IJ, trata-se que a evangelização, para se evangelizar uma criança e um jovem, é necessário saber o contexto em que aquela criança e aquele jovem estão inseridos. Não se pode chegar com a doutrina espírita assim, enfiar pela goela da pessoa, entendeu? Você tem que saber qual o contexto social, contexto econômico,
entendeu? Quais são as vivências daquela criança, daquele jovem. E no nosso documento de orientação à comunicação social espírita, tem uma parte lá que, quando fala da parte midiática da comunicação, fala que tem a utilidade. É necessário que a gente avalie, enquanto comunicadores, a utilidade do material. E como assim essa utilidade? Óbvio que todo material espírita é útil, nós sabemos disso, mas para esse contexto atual, para esse momento agora, né, tendo em vista essa questão desses dados, que a depressão tem aumentado, a ansiedade tem aumentado, a gente vê crianças tentando se matar. Então, é necessário ver essa utilidade, qual material que mais vai ser útil às pessoas agora, né? Essa dor, esse sofrimento que se tem passado, ao momento histórico que a gente está passando, né? Nesse momento agora, por exemplo, a gente vê a FEB com uma campanha sobre a paz, né? E a gente está tendo uma guerra, né? Uma campanha que já se tinha, mas por conta do nosso contexto atual, está sendo, né, trabalhada novamente. Vamos à próxima pergunta, que vai ser a última por conta do tempo, então a gente vai conseguir ser bem objetivo e sucinto, que é como acolher novos trabalhadores na área de comunicação social espírita, e aqui eu já emendo também uma outra questão, né? E se essa pessoa não souber trabalhar com essas tecnologias, ou não souber direito o que é a área de comunicação, o que essa pessoa pode fazer, o que essa pessoa pode buscar? E aí, Thiago, é contigo. Eu acho que para tudo a gente tem como dar um jeito, desde que haja boa vontade. É fundamental que a liderança, que os dirigentes ou que a pessoa responsável pela área de comunicação, quando já há, esteja de coração aberto e tenha consciência do que é a oportunidade de trabalhar em uma área de atuação em uma instituição espírita, do quanto isso é significativo e valoroso para o espírito imortal, do quanto é bom para mim e do quanto será bom para essas pessoas outras também. Porque com essa consciência, a gente desenvolve os esforços para ofertar essa oportunidade a todos aqueles que queiram. Então, tendo essa consciência, a gente abre as portas e acolhe na medida do possível. A pessoa quer ajudar, mas não tem conhecimento doutrinário, a gente não precisa colocar ela para realizar a palestra. Existem atividades de bastidores que são tão meritórias quanto a realização da exposição doutrinária. A gente conheceu durante esse período de pandemia que as atividades de comunicação tiveram uma relevância muito notável por conta da circunstância, da impossibilidade das atividades presenciais, que são de operação muito fácil e que podem ser experimentados por esses colaboradores sem tanta experiência doutrinária ainda. Porque a ideia é montar uma programação que esse trabalhador se sinta motivado, engajado a construir essa experiência doutrinária que todos estamos construindo. Então ele vem, colabora e se sente motivado, engajado a seguir adiante investigando e participando das atividades de estudo. O mesmo quando esse trabalhador não tem facilidade com as ferramentas tecnológicas. Comunicação não se faz apenas com tecnologia virtual. Existem tecnologias analógicas das mais formidáveis. Posso dar um exemplo muito didático. Mural do Centro Espírita. Mídia, na melhor definição do termo. Tecnologia, na melhor definição do termo. É aquele espaço, em um espaço estratégico do Centro Espírita, onde a gente pode colocar das mais variadas atividades. Já conheci Centro Espírita que tinha um tipo de mural, Centro Espírita que tinha outro, Centro Espírita que tinha 2 murais, e aí faziam um mural temático com uma divulgação do mês de Kardec, mês de março, mês das mulheres, setembro amarelo, um mural temático com reflexões a esse respeito, e um mural informativo, escala de palestras, divulgação das redes sociais, eventos do movimento federativo, aniversariantes do mês. Mural é tecnologia, é mídia, está no Centro Espírita e nem sempre é valorizado por nós trabalhadores, por falta de atenção, porque comunicação também deve pensar a esse respeito. E você veja, não precisa saber mexer em StreamYard, em Google Meet, em WhatsApp para trabalhar com isso. Então, tendo
disponibilidade, boa vontade, a gente vai fazendo os caminhos e aproveitando os talentos variados que chegam até nós. Uma última sugestão para finalizar é que talvez, e é um esforço que a gente precisa fazer com cada vez mais frequência no movimento espírita, que é pedir ajuda. Às vezes a gente está afobado, tem um monte de coisa para fazer, que a gente se esquece de pedir ajuda. E falo de uma experiência muito bem sucedida que tivemos aqui em Mato Grosso, de uma casa espírita que desenvolveu um programa de voluntariado, vendo que os trabalhadores tinham desaparecido por conta da pandemia, alguns precisando de mais tempo para se recuperar, o que é natural, compreensível e louvável, outros porque se desidentificaram da tarefa, viram que preferiam acompanhar a atividade do Centro Espírita virtualmente. Fato é que foi retomada a atividade presencial, dos 20 trabalhadores que participavam antes, 2 apenas voltaram, 3, 4, mais uma minoria, e construíram, então, uma programação para dizer, gente, estamos precisando de ajuda. Quem quiser ajudar, vem aqui esse dia que a gente vai fazer essa programação. E aí fizeram 4 encontros para dizer o que é o Centro Espírita, o que é o trabalho voluntário e quais as frentes disponíveis, quais as frentes que a pessoa poderia colaborar. E aí a gente vai fazendo a programação para aproveitar a experiência e a disponibilidade da pessoa, considerando o tempo, a maturidade e todas essas possibilidades que a gente falou anteriormente. Então, acho que essa é uma boa forma, Clarinha, já caminhando para o encerramento e para não me alongar mais, porque você viu que se deixar, a gente vai falando, minha amiga. A gente vai até o fim. E só para complementar o que te falou, esse acolhimento do trabalhador, a gente tem que estar junto, não é só falar, vai ter evento tal dia, esteja aqui. A gente tem que estar junto, a gente tem que mostrar para a pessoa como aquele trabalho é desenvolvido, né? Se vê que a pessoa tem inclinação para o trabalho da comunicação, vai lá, apresenta para o coordenador da área, né? Para que possam conversar. E o que o Thiago falou é muito importante, cada um tem o seu cadinho de contribuição. Na nossa equipe, a gente tem uma pessoa que faz o agendamento das publicações, tem outra pessoa que fica mais na parte organizacional, de documentos, né, e etc. Então, cada um pode ajudar do seu jeitinho. Eu acho que a gente tem que finalizar agora, não é mesmo? E já aproveito aqui para agradecer mais uma vez a oportunidade, parabenizar o Espiritismo.net por estar aí desenvolvendo esse trabalho lindíssimo, né? Há 25 anos, minha idade, temos a mesma idade, Espiritismo.net. E é isso. Agradecer aqui em nome da FETINS, Casa do Tocantins, e mais uma vez, né, a comunicação aqui possibilitando esse encontro de corações no Tocantins, no Mato Grosso, no Rio e em vários outros lugares, como a gente viu o pessoal colocando aqui no chat. Exatamente, Clarinha, é uma alegria, é uma celebração para a nossa equipe, não é equipe Espiritismo.net, mas também para todo o movimento espírita, quando a gente acompanha uma iniciativa tão bem sucedida e tão longeva como essa. Então, meus votos são de que a espiritualidade siga fortalecendo e inspirando essa equipe de trabalho, todas as outras da comunicação em todo o nosso país, em todo o planeta, e toda a alma que se dedicar à divulgação da Boa Nova, especialmente, começando sempre pela evangelização do seu próprio coração. Então, felicidades, vida longa ao Espiritismo.net e boas reflexões para todos nós em torno da comunicação para o tempo presente. Encerro também transmitindo o abraço da parte da família, porque a família espiritual é a mesma, que está aqui em Cuiabá, na Federação Espírita do Estado de Mato Grosso. Gratidão pela oportunidade, sempre bom estar com você, Clarinha, e gratidão a você que nos acompanhou até agora pela companhia. Um abraço apertado e até a próxima. Tchau, tchau, gente.